Além dos gols da Europa nesta segunda-feira e muito mais agora no Sport Center. A defensiva com Fratesi, rebote no quadrado. Ajeitou na esquerda o Alexandro. No levantamento passou pro Di Maria. Di Maria é gol da velha! Sim, companheiros, aqui estamos com o Sport Center. Muitos assuntos para a gente tratar nesta segunda-feira. Um beijo pro Antero Greco, ausência de última hora, mas já conversamos. Estará aqui nesta terça-feira sem falta. E para substituí-lo, para minha alegria também, reencontro com Elton Serra. Tudo bem, companheiro? Beleza? Tudo bem, Edu? Boa noite, bom dia para você, para todas e todos os fãs de esportes. Um beijo pro Antero Greco também, que estará de volta daqui a pouquinho. Vai descansar para voltar muito mais forte nessa semana de Copa do Brasil, né, Edu? Se a gente tem um campeonato brasileiro que achatou um pouco ali a parte de cima da tabela, tem uma Copa do Brasil no meio aí pra gente saber quem vai brigar pelo quê, né? Nessa reta final de temporada em 2022. É isso, esse meio de semana é quente com jogos na quarta e na quinta-feira. Vamos conhecer os semifinalistas da Copa do Brasil. Mas a gente começa falando de Brasileirão. O Palmeiras venceu o derby contra o Corinthians no sábado, segue líder absoluto do Brasileirão. Agora, 9 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Flamengo. Aliás, as duas equipes vêm seguindo bem, 6 vitórias seguidas no Brasileirão, tanto Palmeiras quanto Flamengo. O Palmeiras tem aí a semana inteira para se preparar para pensar exatamente no Flamengo, o adversário deste final de semana no Allianz Parque. Que jogo, hein? Informações com Vinícius Nicoletti. Terceira rodada do segundo turno e o Palmeiras só aumenta a vantagem na liderança. Após a vitória no derby contra o Corinthians, a sexta consecutiva no Brasileirão, o time de Abel Ferreira abriu 9 pontos à frente do vice-líder, o Flamengo, que subiu para a segunda colocação com a goleada diante do Atlético Paranaense e também vem de 6 vitórias consecutivas. Não adianta nós ficarmos pensando no que os adversários estarão fazendo. O Flamengo tem que buscar os melhores resultados. Fazendo o seu resultado, depois a gente vê o que a rodada nos apresente. Com essa sequência, a equipe rubro-negra aumentou para 24% a chance de conquistar o título brasileiro nesta temporada. O Corinthians, depois da derrota no Clássico, caiu para 3%. Fluminense, Atlético Paranaense, Internacional e Atlético Mineiro ficam com 2% cada. E o grande favorito, Palmeiras, que com a disparada na liderança tem 65% de chances de levantar o troféu nacional. Manter o foco, não é? Foco no nosso trabalho, foco na excelência do trabalho que se faz aqui dentro do Palmeiras e continuar o nosso caminho, porque não ganhamos absolutamente nada. O técnico do Palmeiras tem razão. Ainda é início de segundo turno, faltam 16 rodadas para o final do campeonato. Mas a equipe alviverde não dá indícios de queda de rendimento. É o melhor ataque, melhor defesa, o que mais venceu e o que menos perdeu no Brasileirão. E ainda levanta a questão, será que os comandados de Abel Ferreira têm o melhor futebol do Brasil? Eu gostava de saber especificamente o que é que significa a equipa que joga melhor futebol. E os números estão aí, mas os números são fruto do trabalho. E para mim jogar bom futebol é isto, é apresentar rendimento. Na próxima rodada, o rendimento dos palmeirenses mais uma vez será colocado à prova diante do vice-líder, o Flamengo, um rival que também tem potencial para exibir o melhor futebol do Brasil. Vai ser um duelo de líderes, estilos e postulantes ao título, aquele confronto direto que desde já aumenta a probabilidade de título do vencedor e diminui do adversário. Será que o palmeirense pode confiar no título do Brasileirão? Dá uma olhada aí. Em alguns campeões que nossa equipe selecionou. Na rodada 22, em 2007, o São Paulo tinha 15 pontos de vantagem. O Palmeiras desse ano tem 9. O São Paulo de 2006 tinha 9 pontos, a exemplo do Palmeiras atual. O Galo do ano passado tinha 8 pontos, bateu campeão, assim como o Corinthians de 2015 também tinha 8 pontos. São campeões que animam o palmeirense olhando para frente. Maiores arrancadas, gente que veio de trás.
Flamengo, o próprio Flamengo em 2009 era o 10º colocado, com 9 pontos a menos que o líder Palmeiras, foi campeão, aquele ano da arrancada com Adriano e companhia, o tal Hexa na raça, né? São Paulo em 2008 era o 5º, com 8 pontos a menos que o líder Grêmio e foi campeão. A pergunta, Elton, é até que ponto que temos uma cara de final esse jogo, né? É um pouco cedo para dizer na rodada 23, né? Mas se o Flamengo ganhar, ficam 6 pontos de diferença. Temos uma disputa. E se o Palmeiras vencer e abrir para 12 pontos, você acha que encaminhou o título? Esse jogo, de fato, Edu, tem uma cara de final, né? Esses confrontos diretos do segundo turno serão fundamentais. O Palmeiras tem a chance de abrir 12 pontos do Flamengo, né? Porque o Flamengo tem o Corinthians ali colado também, né? Pode manter pelo menos os 9 pontos de diferença para o segundo colocado, o Palmeiras, o que é uma diferença absurda. Teve esse confronto direto do fim de semana que conquistou 3 pontos. Então, esses jogos, sim, são jogos que a gente, no final de um campeonato de pontos corridos, coloca na balança, né? A vitória do Palmeiras fora de casa contra o Corinthians, esse confronto direto contra o Flamengo, os jogos entre eles, né? O Atlético também na disputa da competição, colocar 12 pontos de distância para o segundo colocado, ou manter 9, né? Com uma rodada a menos a ser disputada, é uma distância muito boa quando a gente fala de um campeonato de alta competitividade. Se você coloca antes do campeonato que Palmeiras, Flamengo e Atlético são os favoritos e o Palmeiras consegue abrir 12 pontos, no mínimo, deles, é de fato uma vantagem enorme. Não significa que vá ganhar o campeonato ao final dele. A gente viu os números aí que tendem para sim, né? Nas últimas competições isso aconteceu. Mas deixa uma vantagem enorme para uma equipe que ainda tem a Libertadores em disputa e tem uma semifinal complicada, né? Vai ser também um jogo difícil contra um adversário que está brigando ali na parte de cima da tabela do campeonato, que é o Atlético Paranaense, né? E é de fato um jogo onde pode determinar esse divisor de águas, de colocar o Palmeiras ainda mais distante do segundo colocado ou de fazer o Flamengo sonhar com uma arrancada que pode proporcionar uma disputa até o final do Campeonato Brasileiro. Para arrematar, Elton, a pergunta do VT. A gente pode dizer que o Palmeiras hoje tem o melhor futebol do Brasil? Tem o melhor futebol do Brasil e eu já falei algumas vezes que beleza no jogo é bem relativo, né? Tem gente que gosta de um jogo com mais posse de bola, mais propositivo. Tem gente que gosta desse jogo de transição, de contra-ataques. O Palmeiras mescla um pouco dos dois. Vejo em 2022 um time até mais com a bola, um time que tem mais repertório ofensivo e por isso pratica o melhor futebol. É o time que tem a melhor campanha na Libertadores e é o time que tem a melhor campanha no Campeonato Brasileiro. Então a gente não pode dizer que nenhuma equipe com regularidade é melhor que o Palmeiras. A gente pode dizer que o Flamengo vive um momento muito bom, de retomada, de bom futebol, mas regularidade, o Palmeiras é campeão desde o início da temporada. Vamos em frente, porque o jogo da quarta-feira passada pela Libertadores entre Palmeiras e Atlético Mineiro segue dando o que falar. A declaração do técnico Cuca neste final de semana e também do Mano Menezes do Internacional aumentou a rivalidade entre os técnicos. A boa reportagem é da nossa Duda Gonçalves. Vai, Duda! A briga entre treinadores brasileiros e estrangeiros chegou até o técnico Mano Menezes no último domingo. Vamos ter a possibilidade de trabalhar um pouco melhor as construções das jogadas, as posturas diferentes da equipe quando o adversário está com linhas baixas. Vocês já ouviram uma aula semana aí passada que tem que botar gente dentro do bloco, não pode só jogar por fora do bloco. Então vamos trabalhar isso, é necessário. Mas tudo começou na quarta-feira, no jogo entre Palmeiras e Atlético, nas quartas de final da Libertadores. O time paulista teve Danilo e Gustavo Scarpa expulsos e nos pênaltis se classificaram. Ao fim da partida, Abel Ferreira expôs os erros de estratégia de Cuca. O Cuca é um treinador extremamente experiente, com muitos títulos. Ele seguramente, quando vir este jogo, ele vai perceber que tinha muita gente por fora do nosso bloco. Tinha 7 jogadores por fora do nosso bloco, por fora.
E tu tens que ter gente por dentro para poder atacar a nossa linha. Ele tinha o ponta, os 2 pontas por fora, os 2 laterais abertos, os zagueiros ainda por trás e poucos jogadores dentro do nosso bloco. Os dias passaram, mas Cuca não esqueceu as palavras de Abel e rebateu o treinador português. Quando você está vencendo, né, tudo que você faz é perfeito, é bonito, é maravilhoso. Se você sai pro vestiário escutar música, na hora dos pênaltis e ganha, pô, vira moda. E se perdesse? Quando você cai 6 vezes no mesmo canto e ganha, pô, é legal. Você lembra o Muralha, que caiu 6 vezes e perdeu? O que aconteceu? Quando você tem 2 jogadores expulsos, não passa nada, porque a cabeça é fria. Mas não foram cabeças frias. Podia ter quebrado um jogador expulso. Se a derrota vem para eles nesse jogo, vocês estavam cobrando as 2 expulsões, as 6 caídas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis, etc. e tal. Mas quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns pro Abel. Cuca e Abel Ferreira se enfrentaram 3 anos seguidos na Libertadores. Em 2020, Abel foi campeão em cima do Santos de Cuca. No ano seguinte, eliminou o Atlético na semifinal. E neste ano, novo final feliz para o português. Com mágoas e duelos táticos, eles vão se reencontrar em setembro pelo Brasileirão, para escrever mais um capítulo desta rivalidade. É isso, a matéria acaba com o gongo do boxe. São trocas de farpas claras aí. E aí o Mano Menezes até entra na história, me parece que numa defesa ali dos treinadores brasileiros. Quem tem razão nessa história, Elton? Olha, Edu, é uma situação que a gente pode analisar de diversos olhares, né? Com diversos olhares. Eu vi aí o Cuca defender muito mais esse lado psicológico. Ele se apegou nisso, inclusive, né? Falou do time que, jogando com jogadores a menos, não conseguia render. Ele disse que os jogadores a mais, melhor dizendo, né? O Palmeiras teve 2 jogadores a mais, a menos. E isso fez com que o time não jogasse como ele gostaria, né? Com os jogadores a mais, ele não conseguiu jogar bem contra o Palmeiras. O Abel defendeu o lado tático, né? Tanto que falou aí que o Atlético não preencheu as entrelinhas do Palmeiras. Jogou muito mais pelos lados do campo, isso facilitou muito a marcação da equipe do Palmeiras. Ele insistiu, inclusive, nessa questão tática. E o Cuca, de novo, rebateu com questão psicológica, né? De música no vestiário, de falar que cabeça fria, fazendo aí uma alusão ao próprio livro do Abel Ferreira. O Mano Menezes entrou nessa história aí do nada também, justamente trazendo esse lado tático, né? Que ele conhece um pouco mais, mas a gente percebeu que foi uma certa ironia. O que eu vejo, Edu, é que a gente... muitas vezes abre mão de falar dessas questões táticas, né? O técnico brasileiro fala pouco sobre isso, talvez porque é pouco instigado. Muita gente não gosta de fazer esse tipo de pergunta em coletiva, mas assim, o técnico fala, sei lá, dá 10 respostas, 1 ou 2 poderia ser sobre a questão tática, de como ele tentou colocar a equipe dentro de campo, distribuiu essa equipe, como tentou enfrentar o adversário. Esses diálogos seriam muito mais naturais, a gente não estaria estranhando o que o Abel Ferreira disse. Porque o que o Cuca fala é o que a maioria dos técnicos brasileiros falam, né? Se apegam muito mais a essa questão que não é a questão tática, porque não são instigados a isso. E veja um pouco também, Edu, acho que é uma discussão um pouco mais à frente, um pouco mais aprofundada, é a questão da saúde mental dos treinadores, que eu acho que é algo que precisa ser discutido também. Os técnicos muitas vezes eram aquelas fortalezas, aqueles caras que não subiam o tom. E a gente tem visto muito isso, não só no Brasil, né? A gente tem visto em várias oportunidades os treinadores se excedendo bastante. E isso tem a ver muito com a pressão que o futebol tem imposto em cima desses treinadores. E muitas vezes eles saem do tom. É o que tem acontecido aí nos últimos dias aqui também no futebol brasileiro. Pois é, a gente mostrou a discussão entre o Conte e o Tuchel, né? Chelsea e Tottenham. Se pegaram ali com um princípio ali de conflito mesmo, assim, fisicamente se encostaram a mão, né? Mas assim, Elton, para fechar esse assunto, então, os dois têm ali suas doses de razão, mas esse tipo de troca de farpas ajuda o futebol ou não colabora em nada? Eu acho que
só de a gente estar discutindo isso, de quais narrativas os técnicos acabam buscando para justificar suas vitórias ou suas derrotas, eu acho que já é um ponto para a gente discutir o que pode ser feito daqui para frente. Eu acho que cada um tem sua razão, eu acho que todos subiram o tom, inclusive. O Cuca levou muito para o lado da derrota, mais uma derrota para o Abel. O Abel se sentiu talvez aí, digamos, menosprezado por conta do futebol apresentado com 2 jogadores a menos, e aí acabou criando toda essa questão que esquentou um pouco essa rivalidade que já existe entre essas 3 equipes, né? Incluindo o Flamengo, que não está na história, mas veio o Mano Menezes de lá para fazer essa defesa. Eu acho que isso pode ser amadurecido. Eu acho que tem muito a ver com a pressão também da temporada, principalmente para esses 2 treinadores. Vamos falar do encontro rubro-negro. O Flamengo, mesmo jogando com um time alternativo, assim como o Atlético Paranaense, vem de uma goleada 5-0 para cima do rival que vai enfrentar agora pela Copa do Brasil nesta quarta-feira. O desempenho dos reservas do Flamengo vem chamando a atenção. É o tema para o nosso Pedro Henrique Torre. Pelo alto, para o alto. Com 4 gols de cabeça, o Flamengo goleou o Atlético Paranaense e, enfim, chegou ao 2º lugar do Brasileiro. São 6 vitórias consecutivas, um caminho trilhado basicamente pela equipe reserva. O alto investimento do clube em elenco já reflete diretamente no campo. Em 6 jogos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo utilizou 7 ou mais reservas desde o início. E o desempenho é impressionante. 5 vitórias e 1 derrota. Aquela para o Corinthians com gol contra de Rodinei na Neoquímica Arena. Foram 15 gols marcados e apenas 3 sofridos. É um time B que cada vez mais mostra ser capaz de enfrentar qualquer um na Série A. Todo trabalho que é feito com uma equipe, ela é feita paralela com outra equipe. Enquanto nós estamos trabalhando, por exemplo, bolas paradas num campo, nós estamos com a equipe A trabalhando de uma forma. Invertemos o processo, a equipe A vai trabalhar a bola parada no campo do lado. A equipe B vem para o campo principal e aí, dentro das características daquela equipe, nós estamos trabalhando os movimentos, as ações, principalmente posicionamentos e comportamentos que são fundamentais e importantíssimos, porque mudam com a característica de uma em relação às características da outra equipe. O desempenho tão alto dos reservas fez o Flamengo galopar na tabela e aumentar as chances de título. A distância, sim, segue a mesma para o líder Palmeiras, de 9 pontos. Mas, de acordo com o site 538, elas hoje são de 24%. Na quarta, o Flamengo vai tentar se manter vivo em uma das 3 frentes, contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. É o melhor elenco do Brasil? Olha o desempenho do Flamengo neste Brasileirão em jogos com ao menos 7 reservas. Em 6 partidas, foram 5 vitórias e só 1 derrota, nenhum empate. 83% de aproveitamento, fez 15 gols e levou 3. A última derrota, ou a única derrota nessa sequência, foi aquela do gol contra do Rodinei. Em Itaquera, o Corinthians venceu por 1-0 na ocasião. É um super elenco, na sua opinião, Elton? É o melhor elenco do Brasil? É um time que realmente, se fosse só o reserva em campo, dá a impressão que estaria brigando lá em cima também, né? Lembrando, 6 vitórias seguidas, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Eu sempre digo que o Flamengo e o Palmeiras hoje têm elencos bem parecidos nesse sentido de distribuir titulares e reservas e conseguirem bons resultados. O Flamengo tem conseguido esses resultados melhores agora com o Dorival, né? E a gente não pode esquecer que o Palmeiras, por exemplo, em alguns jogos da própria Libertadores, jogou com equipes reservas e conseguiu resultados expressivos, goleadas inclusive. Então é um time também, é um elenco também muito recheado. O Flamengo tem uma vantagem que eu acho que é fundamental, que é uma equipe que consegue jogar com estilos de jogo diferentes com as 2 equipes. A gente vê uma equipe com mais... A equipe principal tendo a característica de ter mais a bola, de tentar abrir os espaços, de usar um pouco mais o meio com esse losango.
E a equipe reserva tem a velocidade, tem as transições rápidas, tem 2 pontas, né, que fazem esse jogo fluir também, o Marinho e o Everton Cebolinha. Tem um ataque um pouco mais leve, que consegue ter um pouco mais de mobilidade lá na frente. Então, são 2 equipes dentro de um time só que consegue dar essa variação para o Dorival. Eu acho que está ali junto com o Palmeiras. São distribuições, né, de elencos diferentes, muitas vezes estilos diferentes dentro das próprias brigas por posições, e isso faz com que esses 2 times consigam estar muito bem. Como o Flamengo está ainda em 3 competições, né, está disputando o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores, leva vantagem nessa distribuição e talvez aí nessa administração desse elenco tão recheado. Então isso só quem ganha é o Dorival, que consegue ter boas opções, inclusive para um jogo difícil que vai ter nesse meio de semana. Todo mundo achou, parecia, né, encaminhada ali, que teria mais uma opção, o Oscar. Mas o Oscar não foi liberado pelo Xangai Port e ele escreveu no Twitter. A janela se fechou nesta segunda-feira para transferências internacionais para o Brasil e o Oscar escreveu: agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar neste momento. Desejo muita sorte ao clube e a todos os amigos que tenho por lá no restante dessa temporada. Obrigado a todos. Então o Oscar segue treinando nas instalações do Flamengo, mas não vai defender o time no Campeonato Brasileiro. Faz falta o Oscar? Você imagina que ele poderia ajudar muito o time do Flamengo nesse restante de ano? Olha, Edu, é estranho dizer, mas talvez não faça falta. Faria diferença, claro, um jogador acima da média ainda, um jogador jovem, um jogador que tem aí características até que o Flamengo precisa quando não tem uma Arrascaeta, por exemplo, ele funcionaria muito bem. Só que se falava no empréstimo até o fim da temporada, a temporada termina em novembro, estamos já ultrapassando aí, chegando a 16 de agosto, teremos apenas 3 meses de temporada, um jogador que vem do futebol chinês, quanto tempo de readaptação? Ele jogaria Libertadores, não tem a questão das inscrições também, então ele talvez ajudaria no Campeonato Brasileiro. Então seria por um período muito curto, né? Fora a questão de readaptação, ele demoraria um pouco mais de tempo. Eu acho que como o Dorival conseguiu elevar o patamar técnico e a intensidade do seu elenco, ele não faça tanta falta. Se fosse para um contrato talvez um pouco mais longo, aí sim, a gente diria que a falta seria maior. Estranho dizer isso, né? Depois de um momento em que o Flamengo viveu ali uma instabilidade na temporada, olhar para o Oscar e dizer que talvez ele não faça tanta falta assim com essa janela fechada e a contratação não concretizada. Primeira parada neste Sport Center. Na volta tem o drama do Corinthians, que vem de derrota no derby e não conseguiu acertar com o substituto para o William. E foi divulgado o áudio do VAR em gol anulado do Inter diante do Fluminense. Saiu da defesa? Renata Ruel vai falar sobre isso já já. Voltamos com o Corinthians, que venceu apenas um dos últimos 6 jogos. Clima de pressão numa semana decisiva de quartas de final da Copa do Brasil. Segunda-feira tensa e cheia de pressões para jogadores, comissão técnica e diretoria do Corinthians. O dia marcou o início de uma semana decisiva que pode manter o Corinthians vivo na disputa por um título na temporada. Além disso, segue a dúvida sobre quem vai ocupar o lugar de William, que deixou o clube na última sexta-feira. Tem também a polêmica envolvendo a fala de Vitor Pereira durante a coletiva de imprensa, após a derrota no Clássico contra o Palmeiras. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Os atletas treinaram durante a tarde, uma preparação para o duelo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Mas o clima no clube não é dos melhores. Depois da eliminação na Libertadores e a derrota para o Palmeiras no Brasileirão, a diretoria precisou lidar com a revolta por parte da torcida e também com o fechamento da janela de transferência. O Corinthians deve seguir pelo resto da temporada sem um reforço para o lugar do William, já que as negociações iniciadas não avançaram. As conversas com o atacante Michael, ex-Flamengo, não foram para frente.
Já o meia-atacante Bernard, que joga em um clube árabe, desmentiu pelas redes sociais qualquer contato com o clube paulista. E para completar o dia agitado pelo CT Joaquim Grava, a Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do clube, reagiu à atual fase da equipe. Em nota, repudiou a fala de Vitor Pereira após o derby, dizendo que ela foi infeliz e que reflete o pensamento de indiferença dos ricos e poderosos com relação às massas operárias. E fez uma cobrança direta aos jogadores, ao dizer que espera que eles honrem a camisa do Corinthians. E que quarta-feira é a última chance de justificarem por que estão no Corinthians ganhando salários tão altos. Tensão para um confronto decisivo em Itaquera. Para avançar direto às semifinais, o Corinthians precisa vencer o Atlético Goianiense por 3 gols de diferença. Ou vencer por 2 gols e tentar a vaga nos pênaltis. Uma grande batalha em casa, que pode acalmar a torcida ou aumentar a pressão sobre o alvinegro. Porra, camisa de vagabundo, o Corinthians não precisa. Mais um protesto aí da torcida. Eu estou imaginando o que vai acontecer se o Corinthians não conseguir a classificação contra o Atlético Goianiense, Elton. Será que Vitor Pereira, até lembrando dessa declaração, diz que muito dinheiro no banco, ele pediu desculpas, né? Ao jornal A Bola, ao UOL nesse domingo, falou que disse que estava de cabeça quente. Podemos ver aí o Vitor Pereira deixando o Corinthians depois desse jogo contra o Dragão? A gente está no Brasil, né? O futebol brasileiro, ele nos dá a margem para discutir esse assunto, Edu. O Corinthians talvez não imaginasse que fizesse uma temporada disputando 3 competições, chegando em agosto disputando 3 competições, e o elenco que foi oferecido para o Vitor Pereira não foi suficiente para disputar essas 3 competições. E aí o time caiu na Libertadores, até passando pelo Boca, chegando às quartas de final e tendo a possibilidade, né, quem sabe, de passar a semifinal, mas a gente viu que a diferença de elenco, né, para o seu grande rival fez muita diferença. E isso, claro, que pesa bastante. O Flamengo chega merecidamente à semifinal, assim como o Palmeiras, o próprio Atlético Paranaense, o Vélez. Mas olhando para essa reta final de temporada e vendo o Corinthians ainda brigando por uma vaga direta na Libertadores e tendo a possibilidade de chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, ainda é uma temporada dentro, talvez, do esperado, né? Para o que o Corinthians montou para 2022. Então, uma queda na Copa do Brasil pode significar, talvez, ali a tábua de salvação no Campeonato Brasileiro ficar entre os 4 melhores, e ainda acho que não seria motivos para o Vitor Pereira cair. Agora, é lógico que perder para o Atlético Goianiense, ninguém imaginava que no primeiro jogo o Atlético fizesse 2 gols de diferença e fosse com uma ótima vantagem para São Paulo, isso faz muita diferença também para quem você é eliminado e como você é eliminado. E aí abre essa margem para a gente discutir se ele vai ser demitido ou não. Para ele, tanto faz, né? Ele já disse que não se preocupa com isso. Eu acho que também volta a questão que a gente falava dos técnicos, saiu do tom. Falou para a imprensa brasileira e se desculpou com a imprensa portuguesa. Ele poderia ter se desculpado com a imprensa e com a torcida do Corinthians, né? E com a imprensa brasileira. Mas acho que, falando de campo e bola, uma eliminação, a depender da eliminação para o Atlético, pode sim causar uma ruptura no trabalho. Mas acho que, olhando a temporada como um todo, ainda está dentro do que se espera para o que o Corinthians ofereceu de elenco para o seu treinador. E ainda é importante lembrar, com vários problemas físicos, contusão, agora a saída do William, a saída do Mantuan. Temos que levar isso em consideração, né? Também. E, no final das contas, o trabalho tem que ser concluído. Faltam poucos meses até novembro. Eu acho que seria um absurdo também a saída dele nesse momento. Mas é o que você disse, é o futebol brasileiro. Agora, o Corinthians jogou bem, ou evoluiu contra o Palmeiras. O resultado não veio. O próprio Vitor Pereira destacou isso, né? Em campo, enfrentou o Palmeiras bem. Será que veremos um Corinthians mais aceso ainda contra o Atlético Goianiense? O Corinthians consegue competir em jogos grandes. Competiu contra o Boca,
até onde deu contra o Flamengo. É claro que não teve a possibilidade ali de se equiparar com relação a opções no banco de reservas, e competiu contra o Palmeiras. O grande problema que no diagnóstico do Vitor Pereira são esses jogos. Foi o jogo contra o Atlético Goianiense, o jogo de ida, né, alguns jogos no Campeonato Brasileiro, onde o time também baixa um pouco a intensidade. Se levar isso para o jogo contra o Atlético, tem grande chance de se classificar. O problema é que o Corinthians baixou muito a sua concentração contra adversários que, teoricamente, ele achou que era superior. E futebol se ganha dentro de campo, né, Edu? O que é importante é lá dentro. E contra o Atlético Goianiense em Goiânia, realmente estava meio desligadão o Corinthians. Vamos falar do São Paulo agora, que apresentou o zagueiro Nahuel Ferrarese. É mais um reforço para o clube que pensa nas finanças neste momento. A reportagem é do Eduardo Afonso. Ferrarese é a 12ª contratação do São Paulo na temporada. Número alto para quem tem há anos déficit orçamentário. O venezuelano, que vestirá a camisa 44, vem numa parceria pontual com o Grupo City. E chega sabedor dos gostos de Rogério Ceni para um zagueiro. O zagueiro, o primeiro trabalho é defender. Assim que isso não se negocia. Acho que o primeiro é estar concentrado al 100% e sacar baliza zero. Depois, com bola, é que ser o trabalho que pide o mister. Mesmo sendo uma possibilidade remota, Ferrarese pode estrear com a camisa tricolor do clássico contra o Santos no próximo domingo. E seria uma estreia, digamos, diferente, enfrentando Soteldo, seu ex-companheiro de seleção venezuelana. Se me toca a oportunidade, la aprovecharé y la haré de la mejor manera. Si no, estaré tranquilo y le daré indicaciones a mis compañeros para que sepan más o menos como, que ya también lo deben conocer cómo juega Soteldo. Além do acordo com o City, o São Paulo procurou gastar o mínimo possível nas outras 10 aquisições. Rafinha, Patrick, Alisson, Jandrei e Marcos Guilherme chegaram apenas com custo salarial. Nicão teve luvas. Colorado custou $120 mil e André Anderson 300 mil, sendo que só 1/3 desse valor será pago esse ano. Quem também teve custo foi Felipe Alves, empréstimo de $200 mil. E Galopo, trazido numa parceria com um dos patrocinadores do clube. E sabemos também que o novo reforço, já de garoto, sabia que iria jogar no São Paulo. Já tinha sentido o peso da camisa tricolor. Mira, o Nahuelzito com a camisa do São Paulo. O São Paulo conseguiu comprar 2 Nahuéis, né? Um nome não muito comum aqui no Brasil, mas trouxe o Ferrarese também, o Bustos, atacante. O Elton, a gente teve a relação aí dos jogadores, o Galopo é o principal dos recém-chegados. O Tricolor aproveitou bem essa janela de transferências? Principalmente atacou posições que eram carentes no elenco, né? O Felipe Alves no gol, com a lesão do Jandrei, principalmente, era necessário ter um goleiro. Vale também para o Ferrarese, porque a lesão do Arboleda, que vinha num momento bom, inclusive, da carreira, é uma lesão grave, né? Tira, inclusive, o Arboleda da Copa do Mundo. O Ferrarese também chega nessa posição. Olhando para o meio-campo também com o Galopo, né? Que era um jogador que o Rogério Ceni queria tanto, né? De ser aquele cara da transição da defesa para o ataque, um jogador mais criativo, que vai entrando aos poucos. O outro, Nahuel, também, né? Um jogador de frente, na tentativa de fazer o São Paulo também ter mais opções ofensivas. Então, acabou sendo uma janela dentro das possibilidades do São Paulo, né? Principalmente financeiras, positiva. É claro que essa janela ela é bem curta do fechamento ao fim da temporada. Então esses jogadores precisam dar respostas imediatas para os objetivos de curto prazo do São Paulo, que agora passa muito pela Copa Sul-Americana, tem a Copa do Brasil também, e a vantagem não pode ser desprezada que tem contra o América, e sobretudo no Campeonato Brasileiro, que é onde o campeonato onde o São Paulo está mais devendo, né? Um campeonato de regularidade, onde o São Paulo não tem tido regularidade. Vive uma situação de oscilação dentro desse campeonato. Nos mata-matas vai bem, mas no Brasileiro, que é para ter consistência, que é para fazer um campeonato mais tranquilo, esses reforços vão ajudar bastante. O São Paulo que conseguiu uma boa vitória contra o Red Bull Bragantino. Essa quinta-feira pode contar
com a volta do Jandrei, né? O torcedor São Paulino nessa expectativa, porque o Felipe Alves não pode jogar, né? Senão vai ser o Thiago Couto no gol. Mas, de qualquer forma, o América também vem bem, com uma sequência boa no Campeonato Brasileiro. Disputa em aberto nesta quinta-feira, né, Elton? O América, inclusive, com a campanha melhor que a do São Paulo no Campeonato Brasileiro, considerando aí principalmente essa segunda metade do primeiro turno e o início do segundo turno. Então acaba sendo um adversário difícil. O Wagner Mancini costuma também dar trabalho em mata-mata. Então é uma vantagem que o São Paulo construiu no jogo de ida, que, claro, faz muita diferença no jogo da volta. A gente classifica também esse jogo como um jogo parecido com o do Ceará pela Copa Sul-Americana. E a gente viu que o São Paulo teve dificuldades e que conseguiu passar apenas na disputa de pênaltis. Então é um jogo difícil para o São Paulo também na Copa do Brasil, mas talvez um time mais motivado, né, por esse frescor no elenco e principalmente pelo momento, né, de crescente de novo dentro da temporada. É uma boa vitória com um novo uniforme que lembra Tele Santana. Vamos falar de Internacional e Fluminense. O Internacional venceu bem 3-0, mas teve um momento no jogo que o Inter marcaria o seu segundo gol. O gol foi anulado e a CBF liberou nesta segunda-feira o áudio da conversa dos árbitros de vídeo e o árbitro de campo. O áudio é polêmico, assim como a decisão tomada. Vamos ouvir? Decisão de campo, gol, 2 checagens e impedimento. Tá, vamos pegar de trás pra frente. Vamos ver primeiro se tem o possível impedimento ali, né? Por favor. 2. Isso. A cabine tem 2 possíveis impedimentos. Primeiro passe e depois na bola enfiada, hein? Aí, no primeiro... Ok, Gil, checando. Tá, nesse aqui tá no campo dele, ok? Pode deixar vir. Tá no próprio campo de defesa, ok? Pode soltar. Pra frente, pra trás. Pra trás, pra frente. Aí, ponto de contato. Vamos fazer pela do meio a 1. Pela 1, isso, deixa eu ver pela 1. Aí, ok? Não precisa nem por linha, ok? Pela 1 já matou. Não, aí a posição é legal, certo? Agora tem que ver se vai ter a possível... sim, mas o Gabriel... A 1 pega ele inteiro. Ah, mas ó, ele tá pra trás, ó. A inclinação do corpo não conta, certo? Sim. Não, a inclinação do corpo conta se ele tiver. É. Eu vi. Mas aqui não consigo pegar, né? Então vamos calibrar aqui. Ramon, aguarde, lance ajustado, tá? Os dois, estamos analisando o primeiro impedimento antes, ok? Vamos pôr no defensor aqui primeiro, ok? No pé do chão dele, isso. É gol, mas não chequei ainda. Direita, aí, pode subir? Eu queria marcar o atacante? Marca só por preciosismo, né? Tem que checar, gente. Desce, aí vai. Desce um. Fácil assim, é só estar, né? Fácil, aí, agora esquerda, direita, desculpa. Ali já pega o braço, né? Um pra esquerda. Já pega um pra esquerda. Aí, perfeito. Certo? Que daí já pega o braço lá, ok? Isso, Adriano. Aí. Pelo ombro, né? Isso, posição de impedimento, perfeito? Perfeito. No primeiro lance. Ok. Ramon, o atleta que faz o gol no segundo lance não está em posição de impedimento, mas o primeiro lance no meio do campo está em posição de impedimento, ok? Pode confirmar, impedimento. Impedimento. Decisão factual, ok. Decisão factual, impedimento. O áudio do lance do Fluminense, do Internacional, o gol anulado do Internacional. Primeiro que para mim já é um absurdo escutar no áudio a palavra preciosismo. Trabalho, protocolo do VAR é você traçar a linha. Não é questão de preciosismo você traçar a linha. É questão protocolar, é o que eu tenho que fazer. A gente não vê uma discussão de quem tocou na bola por último, é só esse toque aqui, é esse frame, volta um, vai o outro. E o traço da linha. Para uma imagem, eles conseguiam ter a câmera 1. Para essa, que é fundamental, que eles definem o impedimento, eles não pegam a câmera 1, que é a câmera do meio-campo, que é a câmera que mostra a linha que divide o campo. Eu, de verdade, ouvindo o VAR, olhando as imagens que a CBF soltou, eu não consigo enxergar impedimento no lance. Em momento algum, para mim, o jogador está no próprio campo dele. E se estão no campo dele, não é para marcar impedimento. Isso é uma regra básica do impedimento.
Obrigado, Renata Ruel. O fato é que a vitória do Inter aliviou os ânimos no Beira-Rio. Por outro lado, pro lado do Fluminense, encerrou ali uma invencibilidade que já era de 13 jogos. Vamos às informações com os repórteres Roberta Barroso e Gustavo Berton. Alô, fã de esportes, a vitória por 3-0 sobre o Fluminense não só começou a fazer as pazes do Inter com o seu torcedor, como também devolveu ao Colorado a chance de algo mais no Campeonato Brasileiro, que é voltar ao G4 da competição. O Inter hoje é sexto colocado, tem 36 pontos, mas está a 3 pontos do vice-líder Flamengo e o Colorado sonha com uma vaga direta à Libertadores da América. Hoje, na sexta colocação, estaria indo para aquelas fases preliminares da Libertadores. Segundo o contexto colorado, é uma responsabilidade, isso dito pelo próprio presidente Alessandro Barcelos, do Inter de conquistar essa vaga após a eliminação da Copa Sul-Americana e após a vitória sobre o Fluminense. Isso também foi abordado no ambiente do Inter. Com a vitória de hoje, estamos a 3 pontos do segundo colocado, se eu não estiver enganado. É isso que pensamos que a equipe já vem demonstrando há bastante tempo. Nunca perdeu a confiança, não tínhamos que recuperar confiança nenhuma. Esse negócio de futebol não existe perdedor e ganhador. Isso é uma mentira. Todo mundo já perdeu e já ganhou. Perdedor é aquele que desiste. E o vencedor nem sempre é campeão. Tem temporadas que você é vencedor, mas não tem condição de ser campeão. Mas você avançou para no próximo ano ter mais condição de ser campeão. Bom, e para voltar ao G4, claro, o Inter precisa de vitórias e tem pela frente 2 adversários que estão na zona do rebaixamento. Na próxima semana enfrenta a equipe do Avaí, fora de casa na ressacada, e depois pega o Juventude, lanterna do campeonato, dentro do estádio Beira-Rio. 2 vitórias que podem recolocar o Inter no G4 do Campeonato Brasileiro. Para essa partida contra o Avaí, eu repito, o jogo na ressacada em Florianópolis, o Inter não vai ter o goleiro Daniel, que recebeu o 3º cartão amarelo, joga Kehler no seu lugar. É o Colorado tentando voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Fã de esporte, o Fluminense perdeu a invencibilidade depois de 13 jogos. A última derrota tinha sido dia 11 de junho para o Atlético Goianiense. Mas o resultado negativo contra o Internacional serviu de lição, inclusive para o jogo decisivo desta quarta. O Fluminense encara o Fortaleza pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o time carioca venceu por 1-0 e está a um empate da classificação para a semifinal. Fernando Diniz vai ter apenas um treino nesta terça para ajustar a equipe e corrigir erros depois desse tropeço no Brasileirão. Mais do que o futebol, a vida é saber lidar com essas coisas. Todos os times uma hora perdem, a gente não gostaria de perder, mas perdeu. Mas isso é uma coisa que vai ficar aqui, essa derrota. A gente vai levar os ensinamentos, o time vai crescer com isso. Quando a equipe faz uma partida coletivamente bastante abaixo, o técnico tem uma responsabilidade bastante grande. Então, a gente vai corrigir, nós vamos assistir. Esse jogo de hoje é uma chance que a gente tenha de aprender com aquilo que aconteceu. O time vai aprender em relação a isso. Mais uma parada no Sport Center. Na volta vamos para a Europa. A rede balançou nesta segunda-feira no velho continente. A gente mostra para você já já. O Vasco pode estar a 8 vitórias de confirmar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Após vencer o Tombense, o Cruz Maltino foi a 42 pontos na 4ª colocação. São 8 pontos de diferença para o 5º colocado, Londrina. Acima do Vasco na tabela estão Grêmio e Bahia, com apenas 1 ponto a mais, e o líder Cruzeiro, isolado, com 53 pontos. E o que eu tenho para dizer para a torcida do Vasco hoje é o seguinte: o grupo que está hoje tentando e vai conseguir o acesso é um grupo diferenciado de profissionais da melhor qualidade possível. A torcida tem restrições com alguns, mas esses são baitas profissionais. Faltando 14 rodadas para o final da Série B,
Caso a configuração dos 4 primeiros colocados não mude, a Série A de 2023 pode contar com 13 grandes do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além do Atlético Paranaense. 2019 foi o último ano que isso aconteceu. Mas antes de pensar no futuro, o Vasco precisa percorrer o presente. Terá agora uma sequência de 2 jogos fora de casa, contra o CSA, quinta-feira no Rei Pelé, e na sequência o Bahia, na Arena Fonte Nova. Emílio Faro não vai poder contar com Quinteiro para o próximo jogo. O zagueiro está suspenso pelo 3º amarelo. Além disso, Marlon Gomes, autor de um belo gol contra o Tombense, teve detectada uma lesão na coxa e não viaja. 2 jogos de grau de dificuldade Série B, a nossa equipe mais fortalecida. Tempo agora, vamos ter bastante espaço para treinamento. E aí a gente pretende, com essa situação das lições que a gente vem traçando até agora, traçar uma estratégia para a gente buscar as vitórias nesses 2 confrontos. Vitórias que podem fazer com que o Vasco retome a vice-liderança da Série B. Pode significar também a permanência de Emílio Faro à frente do time, já que Odair Hellmann ficou distante e Guto Ferreira foi para o Coritiba. Mas o importante mesmo é vencer e continuar o caminho de retorno à elite do futebol brasileiro. Falemos da Premier League nesta segunda-feira. O Liverpool decepcionou, ficou só no empate com o Crystal Palace e o Darwin Núñez deu uma cabeçada no adversário. João Castelo Branco acompanhou e traz os detalhes. Mais um empate para o Liverpool. Foi o Crystal Palace que veio aqui para Anfield e conseguiu sair com 1 ponto. Jürgen Klopp tinha feito 4 mudanças para essa partida, uma delas no ataque. Roberto Firmino, com uma leve lesão, não estava nem no elenco, e Darwin Núñez, o atacante uruguaio, começou como titular pela primeira vez, só que acabou não dando muito certo não. No primeiro tempo, o Liverpool dominou a posse de bola, mas pela 6ª vez seguida na Premier League, sofreu 1 gol primeiro no jogo. O Palace foi letal no contra-ataque, uma bela jogada de Eze lançando Zaha, que tocou no canto esquerdo de Alisson. A situação do Liverpool piorou quando Darwin Núñez foi expulso por agredir Andersen com a cabeça. O uruguaio agora pega 3 jogos de suspensão, mas outro sul-americano chamou a responsabilidade. O colombiano Luis Dias foi guerreiro no segundo tempo e fez este golaço para resgatar pelo menos 1 ponto para o time. Estaba en busca de un tanto también. Me genera mucha más confianza de la que venía teniendo. Creo que aportaron mucho los compañeros para poder que se diera ese gol, así que estaré preparado para seguir creciendo, seguir aportándole al equipo, que es lo más importante, como te dije, descansar y preparar el próximo juego. Ellos han quedado con un jugador menos, pero estábamos jugando en su casa, con toda su afición, y contra un gran equipo como es el Liverpool. Nos vamos con 1 punto, creo que es un punto muy bueno, y ahora pues a descansar para preparar el partido contra el Aston Villa. Então foram 2 tropeços para o Liverpool, que termina a segunda rodada na 12ª colocação, e na próxima tem que encarar o grande rival, Manchester United, na segunda-feira à noite em Old Trafford. Pelo Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid, uniforme novo, não tomou conhecimento do Getafe fora de casa. André Linares, do Sport Center. Aqui no Coliseu Alfonso Pérez, o Atlético de Madrid estreou com vitória em La Liga, 3-0 em cima do Getafe. E a decisão de Diego Simeone de começar com a dupla de ataque formada por João Félix e Morata deu muito certo. O português aproveitou o erro de saída de bola dos donos da casa e tocou para o espanhol abrir o placar. O Getafe até gerou perigo e poderia ter empatado com essa finalização de Borja Mayoral. Mas a pressão no campo adversário deu certo novamente para os colchoneiros. E mais uma vez, João Félix serviu Morata. Eu já tinha jogado com o Morata na primeira temporada e somos todos jogadores de alto nível, todos conectamos bem, aprendemos rápido a jogar uns com os outros. O português terminou com 3 assistências, pois também foi dele o passe para o gol de Griezmann, que entrou no segundo tempo. Vamos contra un gran rival, un equipo que va a pelear por ganar la liga, un equipo que tiene grandísima plantilla. Mesmo que não faça assistências, tenho que seguir com a confiança
confiança ao máximo, e portanto é não baixar a cabeça. Hoje foram 3, se calhar no próximo não é nenhuma, mas sempre com confiança ao mais alto nível. João é um jogador que com muita qualidade. A qualquer momento pode ser a diferença, tecnicamente, rápido. A 4ª temporada de João Félix no Atlético de Madrid começa muito bem. Ele conta pra gente também como o ambiente no vestiário é muito bom, principalmente com um grupo de amigos brasileiros. Os Brazucas e o Rei, somos um grupo, estamos sempre juntos, é tudo malta muito fixe. Estou sempre a brigar com eles, Portugal-Brasil, estão sempre a falar mal de Portugal, e eu tento fazer deles, tem coisas boas, mas a nossa relação é boa e temos aqui uma amizade que seguramente vamos levar para o resto da vida. E assim, Diego Simeone segue invicto em estreias em La Liga. Agora são 6 vitórias e 5 empates na primeira rodada do Campeonato Espanhol para o técnico argentino. O Atlético de Madrid volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Villarreal. Muito fish, é bom, bem, da hora, bacana. Vamos para Betis e Elche agora. Primeiro gol aos 38 do primeiro tempo, Borja Iglesias, tá aí, ó. Começou com o Nabil Fekir, carregou na área, tocou pro Borja Iglesias, chegava para finalizar. 1-0. O segundo gol saiu depois de um lançamento perfeito de trás da linha do meio de campo. O Ruami recebeu e finalizou com o pé direito do meio da área, 2-0. E ainda teve o terceiro. Aos 15 do segundo tempo, mais uma vez o Ruami entrou na área para finalizar e marcar o terceiro do Betis contra o Elche. Juventus, hein? Se reforçou e deu samba. Atropelou o Sassuolo. O brasileiro Alexandre cruzou, Di Maria completou um golaço. Depois vai ter o Vlahovic. E 3-0. Tá botando fé nessa Juventus, que nos últimos 2 campeonatos não faturou o italiano, Elton? Chegou a hora, né, Edu? E agora com reforçada desde o início, o Vlahovic muito bem, né? Fazendo esse gol que a gente viu. E agora dentro da área. Um nome fundamental para a Juventus, que reforçou bem realmente. Vai ser boa essa temporada na Itália. Di Maria e Vlahovic, vamos ver onde vai dar essa dupla. E teve gol de sobra na partida entre Verona e Napoli. Verona saiu na frente com lasanha. Dá fominha uma hora dessas, né? Acho que qualquer hora que falar lasanha a gente vai pensar em comida, né? Será que ele é fominha também? O Napoli empatou com Varatskhelia. 1-1. A virada veio com Osimhen. Aproveitando ali do outro lado da pequena área, botou pra dentro. Osimhen, é nome de super-herói, né? Osimhen. E o Verona foi buscar o empate com o Thomas Henry. Emocionante o jogo, hein, Elton? Pra alegria do Biratan Leal, né? Gosta muito do Verona. E começa bem, começa mal o Napoli, o Verona briga para não cair, um bom resultado nesse... Até então, né? Mas aí depois o Napoli começou a atropelar, né, Edu? É isso. Aí o Zelinski fez o terceiro, Lobotka vai mostrar categoria para fazer mais um. E o Politano vai fechar o placar. Verona 2, Napoli 5. Show de gols e o Napoli, para tristeza do Biratan Leal, então, fechou por 5-2. Vamos pro intervalo, a gente já volta com mais Sport Center. Até já. Primeira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, um jogaço de duelo de trintões. Assim foi chamado o grande jogo entre Stan Wawrinka e Andy Murray. O suíço saiu atrás no primeiro set, Murray fez 7-6 com 7-3. No segundo set, Stan Wawrinka recuperou-se fazendo 7-5, mas no final, em 2 horas e 56 minutos, prevaleceu Andy Murray, fazendo 7-5, ganhando por 2-1. Agora, Andy Murray terá um confronto com o compatriota Cameron Norrie na segunda rodada. Norrie bateu o Roger Rune por 7-6 com 7-5, 4-6, 6-4. Notícia boa nas duplas, a vitória da dupla do Bruno Soares com Jamie Murray.
batendo a dupla colombiana, fortíssima, cabeça 8 do torneio. Juan Sebastián Cabal e Robert Farah fazendo 2 sets a 1, 4-6, 6-2, 10-7. E agora na próxima rodada eles enfrentam Karen Khachanov e Denis Shapovalov. Falando em tênis, ontem mostramos aqui no Sport Center uma entrevista exclusiva com Bia Haddad Maia, ali na posição 16 do ranking mundial. Foi muito legal os canais ESPN terem mostrado aí essa semana espetacular dela em Toronto. Companheiro Elton Serra, muito obrigado pela sua parceria mais uma vez aqui no Sport Center. Foi um prazer. Um beijo, um abraço para essa terra maravilhosa que é Salvador, para todos os soteropolitanos, meu amigo. Valeu, Edu, sempre a satisfação estar com você, com os fãs de esportes, e estarei essa semana acompanhando você e o Antero Greco, que volta com todo o gás para essa semana de Copa do Brasil. Estarei aqui na audiência. Um abraço. Semana é quente. Obrigado mais uma vez, Elton. Obrigado a você, fã de esporte, pela companhia também. Nesta terça-feira, matinê, hein? Estaremos aqui às 11 da noite. Antero Greco aqui ao meu lado. Vem, Antero! Valeu, companheiros. Boa terça-feira para todo mundo. Tchau, tchau.